O clamor e a súplica de Daniel. Olá, hoje é sexta-feira, dia 5 de abril de 2024, e nós estamos aqui para continuarmos nossos estudos bíblicos sobre Daniel. Meus 3 recados de sempre. O primeiro deles, estamos lendo a Bíblia toda na PIB Castelo, e todos os dias nós fazemos um breve estudo e deixamos nos canais digitais da igreja para que você possa ter mais informação sobre o texto bíblico. Então a dinâmica é sempre essa: você lê o capítulo, vem até os canais digitais da igreja, ouve o estudo. Eu espero que você ouça, aprenda, compartilhe com outras pessoas e as estimule para que elas também façam esse exercício. Meu segundo recado é que eu te estimulo a comprar a Bíblia 365. Compre a Bíblia 365. Ela divide a leitura do texto bíblico em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Se você fizer a leitura da ordem que ela estabelece, ao final de um dia você terá, ao final de um ano, você terá lido a Bíblia toda. Você pode fazer em 2 anos, não tem problema. O importante é que você faça uma leitura consistente e sistemática da Escritura. E por último, olha aqui na descrição desse áudio os dias que temos estudos bíblicos e venha na igreja estudar a Bíblia conosco. Nós vamos ler Daniel 9, de 1 até 14. Diz assim: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos seus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo. E hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá e de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão de perto como os que estão distante, em todas as terras pelas quais nos espalhastes por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e assim não temos buscado o favor do Senhor nosso Deus, afastando-nos das nossas maldades e obedecendo à tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, não lhe temos dado atenção. A súplica de Daniel, o clamor e a súplica de Daniel são os temas do nosso estudo de hoje. Ao longo de todo o livro de Daniel, o profeta ficou claramente caracterizado como um homem de oração. A oração foi a sua resposta quando ele foi confrontado com a notícia de que ninguém conseguia interpretar o sonho de Nabucodonosor. Você pode ver isso lá no capítulo 2, os versículos 17 e 18. A oração e o louvor a Deus também aconteceram quando Deus lhe deu a interpretação do sonho, lá no capítulo 2. Você pode ver isso no capítulo 2, entre os versículos 19 a 23. Inclusive, nós chamamos o nosso estudo do capítulo 2 de Vá para casa e ore por revelação. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Em Daniel 6, nós vemos que ele é um homem de oração e que, apesar do decreto do rei de que o rei era o único intermediário para qualquer divindade, nós vemos isso no estudo do capítulo 6, Daniel continua ajoelhando e orando 3 vezes ao dia. Nós vemos isso claramente.
Então nós vemos que Daniel tinha uma vida de oração. Isso é uma narrativa muito clara. Ele orava quando ele precisava de orientação, ele orava no momento de agradecer, ele orava no momento de pedir a revelação de Deus. Então, não é nada surpreendente encontrar Daniel em oração no capítulo 9 do livro. Não é nada surpreendente em perceber Daniel orando, pedindo por revelação, no momento que o livro se volta para a ideia das profecias que Daniel começa a dar a partir do capítulo 7. E é interessante que após o capítulo 7, Daniel sempre ora após os sonhos e revelações que Deus o proporciona. E no capítulo 9 vai ser diferente. Ele ora e depois vai vir uma revelação, que vai acontecer entre os versículos 20 e 27 do capítulo 9. Você pode ler lá e se você ler o capítulo todo, você viu isso. E apesar de nós estarmos falando de profecias e revelações após o capítulo 7, até o capítulo 12, eu vou tomar a liberdade, dado o tempo curto do estudo, de falar sobre a oração de Daniel no estudo de hoje. A oração de Daniel nasce da sua intimidade e do seu conhecimento da palavra. O ímpeto de Daniel orar acontece porque ele conhece a Bíblia. O ímpeto de Daniel orar acontece e vem da Bíblia. Então, é muito, muito interessante ver que Daniel é um homem de oração e de súplica. Mas esse homem é um homem de oração e de súplica porque ele conhece a Escritura e responde a Deus numa conversa e num diálogo em oração. Veja, o versículo 2 diz, no primeiro ano do seu... 1 e o 2, no primeiro ano, no versículo 2, me desculpe, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei ao Senhor com orações e súplicas, jejum, pano de saco e coberto de cinza. Pelas Escrituras, Daniel 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras. Daniel, portanto, é um homem que ora porque está respondendo à palavra de Deus com ele. A esse respeito, da oração como resposta à palavra de Deus, o Tim Keller, no seu livro Oração, vai dizer assim: se não estiverem imersas nas palavras de Deus, nossas orações podem ser não só limitadas e superficiais, mas também não ter vínculos com a realidade. Podemos estar respondendo não ao Deus real, e sim àquilo que desejamos que tanto Deus quanto a vida sejam. De fato, se entregue à própria sorte, nosso coração com toda certeza tenderá a criar um Deus que não existe. Nas culturas ocidentais, as pessoas querem um Deus amoroso e perdoador, mas não santo e transcendente. Estudos da vida espiritual de jovens adultos em países ocidentais revelam que suas orações, por conseguinte, costumam ser destituídas de arrependimento e alegria de serem perdoados. Sem uma oração que responda ao Deus da Bíblia, estaremos apenas falando sozinho. A oração de Daniel é uma oração que responde ao Deus da Bíblia. E a frase que o Keller diz aqui é que sem uma oração, e ela é totalmente verdadeira, sem uma oração que responda ao Deus da Bíblia, estaremos apenas falando sozinhos. A esse mesmo respeito, o Eugene Peterson, um grande homem de Deus, diz o seguinte: entregues a nós mesmos, oraremos a um Deus que diz o que gostamos de ouvir, ou a porção de Deus que somos capazes de entender. Crítico, no entanto, é falarmos com Deus que nos fala, e com tudo o que ele nos diz. Há uma diferença entre orar a um Deus desconhecido, a quem esperamos descobrir em oração, e orar a um Deus conhecido, revelado por intermédio de Israel e de Jesus Cristo, que fala a nossa língua em sua palavra. No primeiro caso, ou seja, no caso que nós oramos a um Deus desconhecido, satisfazemos nossa sede de satisfação religiosa. No segundo caso, praticamos fé obediente. O primeiro é divertido, o segundo é importante. Essencial na oração não é aprendermos a nos expressar, mas sim respondermos a Deus. Essencial na oração não é aprendermos a nos expressar, mas respondermos a Deus. A oração de Daniel é exatamente isso, é uma resposta a Deus. Ela é iluminada pelas palavras do profeta Jeremias,
provavelmente se referindo a Jeremias 29, entre 10 e 14, quando o profeta claramente diz que o exílio vai durar 70 anos. Exatamente porque é uma resposta à palavra de Deus, a oração de Daniel é o que deveria ser. Ela é uma oração de confissão, ela é uma oração de súplica. Veja, o homem que ora 3 vezes ao dia começa a sua oração confessando pecado. E para ele, a confissão vem acompanhada do reconhecimento da natureza misericordiosa de Deus, sua justiça, sobretudo na sua relação com Israel. Veja nos versículos 4 e 5. Orei ao Senhor Deus e confessei. Ó Senhor Deus, grande e temível, que mantens a sua aliança com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes. Nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. O homem que ora 3 vezes por dia começa a sua oração fazendo uma oração e se identificando com os seus, não se achando superior a ninguém, não se achando superior a ninguém, não se achando superior a ninguém do seu povo. O homem que procura ter intimidade com Deus diz: eu não sou superior a ninguém, eu estou no mesmo bolo, eu sou um homem terrível, eu sou um homem mau. E ele continua a oração dele dizendo: não demos ouvidos aos profetas que falaram aos nossos reis e aos nossos líderes. Veja o versículo 6. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e todo o teu povo. E aí ele diz: Senhor, nós estamos envergonhados, no versículo 7. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Senhor, o Senhor é justo, a nós pertence o corar de vergonha, nós vamos ter na versão Almeida, Revista e Atualizada. Nós estamos envergonhados porque pecamos contra ti. Mas apesar disso, Senhor, o Senhor é misericordioso. Veja o versículo 9. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de sermos rebeldes. Nós somos rebeldes e não obedecemos ao Senhor. Versículos 10 e 11 diz assim: não te demos ouvido, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-te a te ouvir. Após toda essa confissão, Daniel vai fazer uma petição a partir do versículo 15, que Deus restaure Jerusalém, para que Deus restaure o seu povo. Eu vou encerrar dizendo que o homem que viveu a sua vida no exílio, sendo fiel a Deus, que se dobra 3 vezes ao dia, que sobreviveu à cova dos leões, como um idoso, é um homem que ora e que diz: temos pecado contra ti. De verdade, o verdadeiro jejum de Daniel não é se abster de alguns alimentos e somente comer legumes. É um coração dobrado ao Eterno. Eu gostaria de conseguir traduzir o quanto eu me sinto envergonhado ao fazer um estudo como esse e ver como meu caráter é distante do caráter de Daniel. Que Deus tenha misericórdia de nós.